Olá pessoal, nesse tutorial de hoje eu vou explicar para vocês a maneira rápida de usar o V-Ray, o RT, né? O V-Ray, para quem não conhece, é um plugin de renderização de render muito bom e bastante usado aí pelos artistas de 3D Max. É um dos melhores plugins de render que tem é o V-Ray. Então, vocês podem adquirir o V-Ray na página do V-Ray, que é essa daqui, né? Vocês podem entrar aqui e procurar a versão do V-Ray que vocês querem. Aqui tem alguns tutoriais, coisa e tal. E daí para vocês adquirir o V-Ray é só dar uma olhada aqui na página, beleza? Vamos lá. Então, como é que a gente vai? Como é que funciona o V-Ray? Primeiro vamos colocar alguns objetos em cena. Vai explicar como é que funciona o RT, né? Muito bem, eu vou um box aqui. Acho que eu vou pôr outro box aqui. Alright. Vou pôr uma esfera aqui mais ou menos. O T-Pout vamos deixar ele com 16 segmentos para ele ficar mais bonitinho. Vamos procurar um enquadramento legal para a gente observar os objetos. Shift F, tá, gente? A gente vê o Safe Frame, que é até onde ele vai render. Aqui. Assim aqui. Ok. Vocês podem Ctrl C, né? Ou a gente pode vir aqui em câmeras. Não, desculpa, em Create, né? E câmeras aqui a gente pode criar, mas se a gente usar o Ctrl C, eu já crio uma câmera de acordo com esse enquadramento que eu já fiz. Fica mais fácil de mexer. Vou render aqui para vocês verem. Então, esse enquadramento que a gente fez da câmera. Muito bem. Agora, pessoal, esse front view aqui eu vou bom, primeiro vamos mexer aqui no render no setup. Então a gente abre o render setup. No tab common aqui, vocês vão abrir o assign render. Tem um default scaline render aqui, vocês vão abrir e a gente vai escolher V-Ray Advanced 2000, lá vai alguma coisa, tá? 2.0. Ok, aí eu vou render de novo, só para vocês verem. Legal, né? Tá aqui. A diferença é como ele esquadrinha a cena e esse display de mensagens aqui que ele deixa pra gente. Tá. Agora a gente vai criar uma luz. A gente vem em Lights, V-Ray Lights, pode ser o V-Ray Light mesmo. Eu vou criar aqui, vou desabilitar o AutoGrid. Eu vou criar aqui no Front View. Ele já está aqui. No meu Left View, eu vou mover ele um pouco para cá. E talvez eu gire ele um pouco aqui. Então eu vou render pela câmera de novo, a câmera normal. Para vocês verem como é que fica a luz e tudo mais. Aqui. Então, aqui é o render, né, com o V-Ray Light. Está um pouco queimado, mas eu não vou falar disso agora. O importante e interessante seria a gente não utilizar essa luz, essa câmera standard, né, e sim usar uma V-Ray. A gente vai usar uma Physical Cam. Eu vou criar ela aqui no Left View mesmo, tá? Eu vou utilizar esse Front View como Perspective View. Pode ser, tá? Então ele está aqui. Agora eu vou alinhar essa câmera aqui do V-Ray junto com essa câmera que a gente criou, que é a câmera 01 aqui, tá?
Então como é que a gente faz isso aqui? Ó? Clico aqui no Align e clico em cima da câmera. Então, ó, são X, eixo X, beleza. Agora, ó, o botão direito, ó, Select Target Camera, que é o target, né? E eu vou pegar esse target aqui e eu vou alinhar ele de acordo com esse target aqui, ó, tá? Então, de novo, Align, aqui, alinhei eixo X, Y e Z. Então, a gente já estamos com a câmera devidamente alinhada. Então, o que a gente faz agora? Eu vou selecionar essa câmera aqui, o default, né? Essa câmera standard que a gente criou. Vou deletar ela. E agora a nossa vista aqui embaixo ficou perspectiva de novo. Daí é só apertar C ou vir aqui, né, e vir em câmeras e escolher V-Ray Physical Camera e a gente tem ela aqui. Eu vou render para vocês verem a diferença que dá. Ficou bem escuro aqui, ó. Se vocês renderam aí na casa de vocês, vão ver que quase não dá para ver luz. Mas isso aí é por conta como eu posso dizer, dos parâmetros da câmera e do nosso V-Ray Light aqui, tá? Agora a gente vai utilizar o RT para vocês verem como é que ele funciona. Primeiro passo, a gente abre aqui o Setup. Aqui a gente tem View, a gente tem Perspective View, né? A gente vai deixar, ó, Physical Cam View e a gente vai dar um Lock. Que daí, independente da vista que eu tiver, né, ela vai render sempre do Physical Cam aqui, tá? Agora a primeira parte, para o render ficar mais rápido, a gente vai vir aqui no V-Ray. Aqui Image Sampler eu vou deixar Fix. Anti-aliasing vou deixar a área, tá? Não vou mexer nele aqui. Vou deixar ele com 1 de tamanho, de size. Environment a gente vai deixar desligado. V-Ray Camera também a gente não vai habilitar esses padrões aqui, né? Global Switches. A gente vai desligar o Displacement Geometria, a gente não vai usar Displacements. A gente vai deixar Off GI. Aqui também a gente não vai. A gente vai abrir aqui, ó. Vou abrir o GI, né? O Indirect Illumination. E daí a gente vem aqui para baixo, ó. Opa. A gente vem aqui, ó. Tá Create Present. A gente tá High, a gente vai deixar Low, que é bem baixinho, né? Show Cálculo Phase eu vou deixar habilitado, ó. HSPH Subdivisions eu vou deixar com 30. Desculpe. Já força eu vou deixar aqui mesmo. Caustics a gente não vai ligar, porque a gente não vai usar. Em Settings eu vou vir aqui, eu vou desligar a janela do log, ó, Show Windows, né, Level 3. Então ele não vai mostrar para mim já mais o coisa. O Samples mínimo aqui eu vou deixar 8. E Render Region eu vou diminuir um pouco, vou deixar 32. E agora eu vou render de novo aqui para vocês darem uma olhada. Não mudou nada, né, quanto à imagem, porque a gente precisa mexer em alguns parâmetros ainda, tá? Bom, feito isso, a gente volta aqui no Common, né? Tá bloqueado aqui, Physical Cam. E a gente vai abrir de novo, Assign Render, e a gente tem Active Shade aqui, ó. Tá na Default Skyline, né? A gente vai abrir, eu vou abrir aqui V-Ray RT e vou dar OK. OK. Ainda não tem diferença nenhuma no render, tá? Esse parâmetro que a gente fez. Tá bom? Ó, vazio. Oh meu Deus. What the fuck? Bom. Agora vamos mexer um pouquinho no parâmetro da câmera e da luz para a gente poder enxergar aqui o que a gente rendeu. Então primeiro a gente vai no Modify da câmera. A gente tem aqui o Shutter Speed. O Shutter Speed é a velocidade que o diafragma se move, né? E da câmera, da nossa câmera aqui. Então valores altos ela vai deixar a luz um pouco mais escura, valores baixos um pouco mais claro. A luz vai entrar mais rápido, né, pelo diafragma e tal. Vamos render pra gente ver. Ó, eu deixei o shooter a 120, a gente já conseguiu uma imagem
mais clara dos objetos. Então eu vou diminuir um pouquinho mais o shooter, vou deixar com 100. E daí vocês vão ver que ela vai ficar um pouco mais clara do que ela já estava antes. Ok. Aí eu também vou mexer um pouco aqui no Film Speed, tá? Que eu vou deixar com 120. Aumentar um pouco. Já clareou um pouco mais. Desculpe, para mim. Eu vou deixar com 150 o Film Speed. A gente já está conseguindo um padrão legal de cor. O shooter eu vou deixar com 80. E ó, aqui já está interessante já, né? Pois bem, agora a gente vai mexer um pouco na luz. O múltiplo dela aqui está default, né? A gente pode usar outro tipo de intensidade. Eu vou deixar o default mesmo. Só que eu vou aumentar para 70. E daí a gente rende de novo, só para dar uma olhadinha como é que vai ficar. Já melhorou bastante já, hein? Então eu vou deixar com 75. Então é isso aí, galera. Ó, nós mexemos aqui nos parâmetros de luz. Da câmera, mexemos um pouco no parâmetro da luz. Agora vamos ver como é que funciona o RT. De novo eu vou abrir o setup. E daí o Assign Render a gente já habilitou o V-Ray RT 2.0. Então aqui a gente tem Production, tem Interactive. E aqui embaixo a gente tem o Active Shade. Então a gente habilita o Active Shade. Vocês podem ver que mudou o nosso tab, né? Primeiro aqui o Custom, que é igual para os dois, né? E aqui a gente tem o V-Ray RT, que vai ter algumas propriedades. Aqui, por exemplo, a gente tem como mexer distribuir tempo de render, o máximo de pixels que a gente pode ter. Aqui a gente pode escolher o processador ou a placa de vídeo para fazer o render, né? Um ou outro. Aí pode escolher. Às vezes muda um pouco a opção, né? Aqui a gente fica com a texture size, aqui a gente tem ray size, pode ver que muda um pouco, né? As opções que a gente, as pré-definições, né? Que ficam aqui de uma para outra, muda um pouquinho. A gente pode mexer no tamanho de textura, pode usar a CPU ou a placa de vídeo, tá? Um dos dois, e tanto faz. Bom, aqui embaixo o nosso botão aqui de render mudou, né? Vocês podem ver que está Active Shade. Então eu vou clicar aqui. E ele vai abrir essa janela para vocês aqui, falando o que ele está fazendo, né? Opa, tá, vamos mudar o view, né, para Physical Camera e vamos dar um lock também nela. E agora a gente tem o Active Shade aqui funcionando. Bom, então vamos lá. Vamos ver qual que é a grande diferença mesmo do Active Shade. Então o Active Shade, gente, ele possibilita, né, que toda vez que eu, por exemplo, eu movo a câmera, né, ele vai mostrar para mim em tempo real. Por exemplo, eu movi a câmera, né, eu mexi um pouco no enquadramento aqui, ó. Então eu mexo na câmera, ele muda para mim aqui na visão do Active Shade no mesmo instante. Por exemplo, se eu mexer na intensidade de luz aqui, 80, ele vai mostrar para mim já no mesmo instante o que a gente fez aqui nesse viewport. Opa, desculpe. O que a gente fez aqui nesse viewport
ele vai mostrar para mim o que a gente fez diretamente aqui, né? Então eu movo ali, ele edita para mim aqui. Se eu aplicar um material também, né? Se eu, por exemplo, Overlay RT, box, e selecionar nossos amigos aqui, box, e eu aplicar esse material aqui. E eu, por exemplo, aplicar esse material nesse conjunto aqui de objetos, né? Nesses dois aqui, ó, por exemplo, aplicar aqui e aplicar aqui, no mesmo instante ele já vai mostrar para mim aqui no Active Shade que eu editei o material, tá? Então a mudança fica instantânea, né? Por exemplo, vou selecionar aqui a esfera. Deixa eu deixar o Active Shade para cá. Outra aqui. E eu aplicar na esfera lá. Ó. Ele já vai mostrar para mim a mudança que eu fiz na esfera. E as mudanças que eu fizer aqui no material dela também, ó, ele vai mostrar para mim ali também quais foram as mudanças. Quais são as mudanças que foram feitas no material. Então, se eu mexer um pouco aqui, ó, aqui, por exemplo, vai mostrar que o material ficou, né, reflectivo. Se eu mexer nas propriedades nele também aqui, ele vai mostrar no mesmo tempo, né? A qualidade do render, só para lembrar, a gente está com o render bem granulado, né? A gente está aqui, né? Então as propriedades do V-Ray elas estão bem baixinhas, né? A gente não mexeu, eu deixei elas todas baixas, então por isso que a qualidade aqui do View não fica bom. Mas eu posso continuar editando aqui, por exemplo. Aqui embaixo eu posso como é que chama? Cerâmica. Cerâmica aqui. Aplicar lá no T-Pout. Tá ali. Eu posso mexer na cor dele. E de toda alteração de que eu fizer na cena, tanto em posicionamento quanto em qualquer outra coisa, né, que a gente mexa aqui na cena, o Active Shade vai mostrar para mim. Então, basicamente, isso é o básico do RT, o que ele funciona, como é que ele vai agir ou não, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, né, como é que funciona o RT. Lembrando que vocês podem, tanto quanto mexer, né, na opção de render, tanto quanto a gente pode usar a CPU, como a gente pode usar a GPU. Só que para a gente alterar isso, eu preciso fechar essa janela aqui, por exemplo, e eu teria que ir para GPU e pedir de novo para ele fazer o Active Shade. Né? Então ele vai carregar para mim de novo. Então ele carregou para mim de novo e agora ele está rendendo a partir da GPU, né? A partir da minha placa de vídeo. Ele vai fazer o render todo a partir da placa de vídeo. Então se eu
Se eu editar aqui por exemplo, eu deixar aqui, por exemplo, high, né? E deixar aqui com 50, que era o default do high, né? Eu vir aqui e deixar adaptive. Eu vir aqui e, por exemplo, pegar esse filtro aqui, né? E da illumination, ambient occlusion não. Se eu vir aqui no samplers, por exemplo, e aumentar o número de samplers para 16, então todas essas mudanças que eu fizer, tanto de settings quanto de materiais, ele vai mostrar para mim diretamente aqui no Active Shade, tá? E ao exemplo do desculpe, da janela do render, que a gente pode vir aqui, salvar o bitmap, etc e tal, a gente também pode salvar do mesmo jeito. E a gente pode também, pessoal, se vocês não quiserem ficar com essa janela aqui aberta, né, o tempo todo, a gente pode pegar, escolher um viewport. Por exemplo, a gente pode escolher esse viewport aqui, por exemplo, left, e habilitar o Active Shade aqui no viewport. Ó. Então ele vai carregar no viewport e ele vai me dar essas informações que a gente estava tendo naquela janelinha aberta. Ele vai me dar aqui, direto aqui em um dos viewports aqui do 3D Max, tá? Em qualquer janela. E daí fica aquela coisa, se eu mexer em alguma coisa, ó, ele rende para mim, tá? Vou rotacionar aqui, ó, e vai mostrar que assim que eu terminar a edição, ele solta para mim aqui o que a gente mexeu. Então é muito útil, viu? É muito legal que a gente consegue acompanhar ao mesmo tempo o que está acontecendo, como é que a cena está ficando, o estúdio, sem perder. Desculpa, gente, sem perder muito tempo de renda, tá bom? Então, um abração para vocês, até a